Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. É um texto bem discutido. É um texto que você já conhece como a palma da sua mão. Você escuta quase todos os dias. Mas algumas coisas nós vamos discutir e trazer para o nosso dia a dia. É um texto rico. Nós vamos encontrar aqui diversas igrejas. Diz o seguinte, Marcos 5, 21, diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Senhor nosso Deus, Pai bondoso, amigo, caridoso, Pai, que nesse dia, estas palavras, Senhor, enriqueça o nosso coração, nos abasteça, Senhor, com o teu amor. Queremos continuar sendo, Senhor, condutores da tua graça. É assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pensaram na resposta da Copa após o texto? Claro que não. Ficamos com o texto. Nós temos aqui uma dissidência, igrejas diferentes, com um pensar diferente, mas que convergem para um único Deus. A princípio, um cidadão que tinha um destaque tal e era importante, de repente
ele se viu em uma condição, em uma situação, que disse: eu vou atrás do profeta. Ele não tinha a Jesus como Deus, mas como um profeta. Jairo era um dos cabeças, um dos presidentes, como diz o texto, um dos principais da sinagoga. Não reconhecia a divindade em Jesus, mas o texto vai mostrar que ele vai reconhecer. A princípio, ele não reconhecia isso. Ele tinha Jesus como um profeta. Na sua categoria, Jesus seria um outsider, um excluído, um estar fora. Jairo sabia que ele era profeta, e ele sabia que a bênção de Deus corria sobre o profeta e chegava até aquela pessoa. Foi por isso que ele foi até ele. Mas ele chegou lá com uma teologia diferente. Ele chegou e disse: eu quero que você vá lá na minha casa e imponha as mãos sobre as minhas filhas para que ele fique boa. Ele não fez como tem aquele centurião lá em Mateus 8, versículo 8, que ele diz assim, quem sabe? O centurião foi até Jesus, ele disse: eu não sou digno que entreis em minha casa, mas tu diz só uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Jairo chegou e disse: olha, a parada é o seguinte, eu quero que você vá lá em casa, para você impor as mãos nas minhas filhas, ela ficar curada, e pronto, foi dito isso. Só que Jairo estava só, preste atenção, e o desenrolar do texto, aparece uma outra igreja, Jesus seguia, a multidão também, e a multidão, aquele corredor, aquela rua estreita, e muita gente, e tocava ombro a ombro, e apertava, mas de repente, aconteceu algo inusitado. Uma pessoa que sofria há 12 anos, o texto fala de uma senhora que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Mas é uma história bem interessante que não está na Bíblia, está paralelo, contada pelos historiadores. No mundo judaico, a mulher só servia para procriar, nada mais, não tinha nenhuma importância. Então, chegado o dia, o ciclo, o dia do mês, então, pegava aquela senhora, ou aquela moça, ou aquela menina moça, o pai e a mãe pegava ela, isso é um costume ortodoxo, pegava aquilo ali e saía dizendo: impura, 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 não ficava em casa, ficava sobre os muros da cidade, do outro lado. Imagine o que essa mulher passou: 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 7, 10, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 12 anos, conta a história. Uma doença que era legislada pela lei mosaica. Hoje nós vivemos na dispensação do Espírito de Deus. Quando você tem qualquer doencinha, você corre na farmácia, corre no PSF, na unidade básica, vai no hospital, vai num posto de assistência médica, e quase tudo é resolvido. O texto fala que a mulher gastara tudo, ele diz, tudo o que tinha, com médicos, através de curas, remédios, consultas, quem sabe, rezas e outras coisas mais. Mas pela lei, ela não podia frequentar nada. Não sei como ela fez e o que fez para estar no meio da multidão. Talvez ela tenha se disfarçado de uma outra coisa. Olha, ela estava há 12 anos
frágil. Ela tinha fluxo e estava há 12 anos com essa doença. Mas acima de tudo, legislava sobre ela a lei mosaica. Quase não é diferente de hoje. Mas ela disfarçou-se, arranjou um meio para chegar até aquela multidão, com a sua fragilidade. Se ela fosse descoberta, ela seria apedrejada, porque ela era impura e estava no meio dos puros. Foi por isso que Jerusalém, foi por isso que Israel rejeitou a Jesus Cristo, que ele disse que não veio para os sãos, para os puros, para os bons, e sim para os doentes. Inclusive, Isaías escreveu que ele levou consigo as nossas enfermidades. Então aquela senhora, em um gesto heróico, chegou até Jesus. Como? Eu não sei. Aonde ela encontrou forças, mas ela ouviu falar. Talvez alguém tenha dito para ela: você sabe quem está na cidade? Não sei não. Tem um cidadão aí na cidade, tem um Deus na cidade, que ele anda curando. Quando o cego vê ele, começa, o cego não vê, mas quando o cego chega perto dele, já abre os olhos. O coxo começa a andar. O texto diz que ela ouviu falar, mas ela disse consigo mesma: se tão somente eu tocar em suas vestes. Nós temos uma igreja que se desloca para que seja tocada por Jesus, para que se deixe ser tocada por Jesus. A segunda igreja, a primeira igreja se aproxima de Jesus e disse: olha, eu quero que você vá lá em casa para você botar a mão nas minhas filhas para viver. Nós temos duas igrejas aí. Em que conjuntura nós nos encaixamos nessa igreja? A igreja que quer que Jesus toque você, ou a igreja que busca o toque de Jesus? É um contexto, é uma teologia diferente uma da outra. São contextos contrastantes, mas convergem em um só Deus, em um Salvador, a Jesus Cristo. Só que no desenrolar do texto, quando Jairo está falando com Jesus, mais embaixo, aí chega um da sinagoga e diz: por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu. É aí aonde entra a terceira parte. Essa é uma igreja que não quer nem saber, nem da primeira e nem da segunda. Não incomoda mais ele. Eu não disse a você, rapaz, tu está perdendo tempo com esse cara aí, rapaz. Não incomoda mais ele não. A tua filha morreu. E o que foi que Jesus disse? Jesus olhou para Jairo e simplesmente disse assim: não temas, crê somente. Eu não li, está no 36, mas simplesmente ele olhou e disse: não temas, crê somente. Aquele Jairo, da ponta da tabela, saiu dali. Aquele assim: olha, vá lá em casa, impõe as mãos sobre a minha filha. Aquele Jairo desaparece aqui, nesse enunciado. Ele vendo, quando Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz, ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal: não temas, crê somente.
Você leva a notícia dizendo que a sua filha está assim, e de repente chega outro, ora, já morreu, deixa para lá, rapaz, não incomoda mais não. E aí, Jairo prossegue ou Jairo fica? É a igreja que estaciona, que enraiza, botei um negócio lá, não tem mais jeito não, agora está entregue a Jesus, aí o que ele decidir, está decidido. Jairo vai perseverar. Jesus disse: não temas, crê somente. Eu não sei qual é a sua causa, ou qual é o seu caso, mas Jesus diz assim: persevere, não temas, vá em frente, você tem o meu aval. Jairo olhou para ele, olhou para o cidadão. Jairo estava só, porque ninguém apoiou ele para ir até Jesus, ninguém, nenhum dos capangas dele, nenhum dos dissidentes, nenhum dos discípulos, nenhum dos seguidores apoiou. Veio um aqui para dar uma má notícia. Jesus disse: olha, segura a tua má notícia aí, nós vamos prosseguir em frente. E foi o que Jairo fez. Jamais Jairo no início tinha essa ideia, depois que ele viu e depois que ele recebeu o não temas. E é muito falado o não temas. Às vezes nós, como humanos, como carnes, nós tropeçamos em nós mesmos, nos nossos pensamentos. Já falei isso aqui, o nosso maior adversário é a nossa mente. Eu sempre digo, eu tenho que me anotar, porque a minha mente vai me trair, o nosso adversário está aqui dentro, através do pensar, aqueles pensamentos distraídos, aqueles pensamentos esticados, onde por trás tem assim: não temas, crê somente. Gente, está escrito, está nas Sagradas Escrituras: eu estarei convosco. Aí ele disse mais: todos os dias. Ele não disse que era só um dia da semana, que era só 7 dias, que era só 30 dias. Ele, todos os dias da sua vida. Mas Jesus pediu uma coisa, só uma coisa. Ele disse: crê somente. Só foi isso que ele disse. Então, saiu aquele pessoal dali e foram em direção, continuando lá no 5, foram em direção à casa de Jairo. Diz assim o texto: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu, presta atenção, o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. Preste atenção que Jesus já esteve numa situação dessa. Vocês já leram o texto da morte de Lázaro? Tire a pedra, aquele negócio assim. Jesus já esteve diante disso. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Ora, se aqui ele disse a Jairo: não temas, crê somente. Quando ele chega lá, que vê aquele pessoal chorando, alvoroçado, chorando, aí ele diz: a menina não está morta, mas dorme. Aqui tem um confronto direto de uma igreja que é itinerante, que trabalha com a eliminação do pecado, com a ressurreição, com o rejuvenescimento da vida, com o renascer da vida. Quando ele cita isso para aquelas pessoas, o verso seguinte diz o quê?
chacotearam, né? Dele. Diz assim: e riram dele. Riu de Deus. Aquelas pessoas que estavam ali, porque era do partido, da religião, do lado de Jairo, começaram a rir, porque acharam que era um besterol aquilo que o Filho de Deus falou. E começaram a rir. Situação como essa, Jesus, quando chegou na casa de Maria, Marta, que levaram ao túmulo, ele orou, Jesus chorou naquilo. Diz lá, e Jesus chorou. Parece que é assim em grego, é da cristã, Ró Jesus. Agora, pergunta, por que ele não chorou aqui? Lá, na casa de Marta, ele encontrou sinceridade, um coração sincero. Aqui, o que ele tem encontrado é incredulidade. É outra igreja que ele encontra nessa casa aqui. Nós temos a primeira, a segunda, a terceira com esse pessoal. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. O que é que eu aprendo com isso? Deus vai te alcançar no seu problema, aonde você está. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, foi até o quarto, foi até o problema, foi até o enfermo, foi até a casualidade, o qual levou Jairo a ir até ele, que não considerava Jesus o Filho de Deus e simplesmente um profeta. Para você ter uma ideia, os ortodoxos ainda praticam isso. Quando nasce uma menina, hoje, ainda hoje, naquela época não faziam, ainda hoje, quando nasce uma menina, é uma desgraça. O que é que eles fazem? Os pais, por 40 dias, eles vão ao templo todos os dias de manhã. Isso tem em livros, não tem na Bíblia. Por 40 dias vão ao templo de manhã. Oh Deus, perdoe. Oh Deus, perdoe porque não ter nascido um Messias. Eles ainda esperam. Oh Deus, perdoa. Oh Deus, perdão por não ter nascido um Messias. Aí eles fazendo isso 40 dias, pronto. Aí voltam a criar filha normal. Hoje ainda é praticado. Hoje a lei mosaica ainda perdura. E eles ainda buscam o Messias. E o Messias vai na sua casa, vai no seu problema, vai aonde você está. Jesus vai te alcançar com o teu problema, aonde quer que você esteja. Tem uma história que é mais ou menos assim. O pastor novinho recebeu uma missão do pastor presidente da igreja. O pastor presidente disse: olha, você tem que ir lá no sítio tal. Eu vou usar o nome aqui do sítio de Orlando, onde Orlando tem. Vou chamar de Carrasco. Vai lá no Carrasco. Vá lá e ore lá e pregue lá para aquelas pedras. O cidadão foi lá, chegou e disse: gente, meu pastor está ficando doido. Chegou lá, era só pedra, 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 pedra. Mas ele era obediente, chegou lá e começou a orar. Ora Deus, eu estou aqui para te dizer que Deus, eu vou pregar para você, pedra. Olha, eu estou aqui para te dizer que Deus perdoa, que Deus leva perdão a você, que o que você fez, Deus perdoa. E ele passou uma meia hora pregando para as pedras, as locas de pedra, aquele negócio todo. E ele perguntou: será que eu estou ficando doido? E voltou e disse: pronto, pastor. O pastor disse: muito obrigado, Deus te abençoe. Coisa assim. Tempo depois, tinha uma reunião na igreja, um encontro.
Na hora H, o apelo, o pastor fez o apelo, aí um levantou lá a mão. Aí chamou ele e disse: conta sua história, como foi? Certo dia, domingo à tarde, eu estava assim, escondido numa loca de pedra. O nome é esse? Estava lá dentro de uma loca de pedra, ninguém sabia que eu estava ali. E chegou um cidadão, chegou um crente, e dizendo que Deus me perdoa, e que Deus fazia isso comigo. E naquele dia eu chorei, me arrependi, mas eu ainda passei 3 dias lá dentro, porque a polícia estava atrás dele, parece que era Henrique. Deus vai te localizar, Deus vai te atingir, Deus vai te usar do jeito que você está e aonde quer que você esteja. Você vai ser manuseado. E esse cidadão, ele ainda está vivo, viu? Está nos livros. E ele deu esse testemunho num congresso que houve. Ele disse: eu fui encontrado, eu fui achado assim, 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 assado. Ele tinha feito um mal feito contra a justiça e estava escondido, e o Senhor encontrou ele e trouxe ele, converteu, e ele hoje está no Evangelho. Nós temos aqui os parâmetros do desencontro. Nós temos as igrejas, né? Vou chamar de ecumenismo. Mas nós temos a mentalidade de Jairo. Quantos e quantos que está na igreja e que tem essa mentalidade, e que só acredita naquelas coisas se for do jeito que ele quer, e do jeito que ele acha que deve ser. Quantas e quantas pessoas hoje não se deixam ser tocadas, têm um coração duro, como Deus endureceu o coração do faraó, simplesmente pelo um sim, um sorriso, um alô, um até logo, um telefonema. Coisas que são tão fáceis aqui, como Jesus, mesmo Jesus recebendo a má notícia, não dê ouvidos à má notícia. Falácias, falatório. Fulano, tu visse ontem, quando fulano chegou, era 3 horas da madrugada, eu só vi só o toque, 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 bateu a porta do carro, tu viu, o carro foi embora, tu não viu não? Eu perdi o sono, eu estava acordada. Essas falácias, essas coisas, a má notícia, deixa para lá, preenche o teu coração. O salmista fala isso, que ele disse: enchi o meu coração, sou preenchido, sou abastecido com a tua palavra, para não pecar contra ti. Igrejas que buscam, através de dirigentes X, que hoje é até um crime, se você pender e dizer assim, o nome tal, instituição tal, é enquadrado. Mas vamos ficar com o que se diz no texto, não temer, e vamos simplesmente acreditar naquilo que diz Jesus Cristo. Nós sabemos que nós vamos ter aflição, mas ele diz: coragem, bom ânimo, tenham ânimo, eu venci o mundo, ele venceu por nós, gente. E é essa vontade, esse pensamento, essa mente de Cristo que nós devemos ter. Ele passou no início, o mestre da sinagoga foi até ele, chegou lá, se ajoelhou: ó, bom mestre, vá à minha casa. Ele não deu nenhuma saudação, simplesmente como ministro, como chefe de estado. E Jesus olhava e disse: vamos seguir. Senhor, como o centurião: Senhor, eu não sou digno, já se rebaixou, eu não sou digno de que entre em minha casa. Mas ele simplesmente se impôs na condição. Quantas e quantas pessoas não oram determinando que Deus faça isso na vida dela ou na vida dele? Gente, nós estamos à mercê da vontade
de Deus. Nós estamos aqui pela graça que habita em nós. Paulo conversando e falando, Jesus disse: a minha graça te basta. Olha, eu estou precisando de uma BMW, eu estou precisando de um helicóptero. Ele disse: a minha graça te basta. Foi isso que aconteceu. E naquele exato momento, aquela senhora recebeu da parte de Jesus dínamos, poder, força, graça. Alguém tocou. E os dissidentes de Jesus, discípulos, ora que pergunta mais besta. Você deveria ter dito assim: quem não me tocou? Todo mundo apertava. Quem sabe? E não tinha outra pergunta para fazer, não, Jesus? Faça outra. Claro que isso não tem na Bíblia. Mas ele disse: não, não é isso. Nem aqueles que rodeavam, que estavam com eles, sabiam aquilo que Jesus estava falando. Não se trata disso. Alguém me tocou. Aí a coisa complica agora. E para que aquela senhora se apresentar? E ela ia se denunciar que era mulher. Não sabe ela que estava diante de Deus, aquele que pode perdoar, que pode refazer a vida, aquele que pode renovar. E a palavra diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. E ela simplesmente se prostou-se e disse: agora ou nunca. Mas que eu fiquei boa, eu fiquei, e eu tenho que agradecer, eu tenho que dar testemunho perante a assembleia, perante esse público. Aquilo ali foi um vexame, mas para aqueles que acompanhavam a comitiva de Jesus, não era vexame. Aquilo ia difamar, aquilo é um horror. Aquela mulher de joelho, para começar, a mulher não podia chegar perto de mestre. Há ocasiões que foi aquela que lavou os pés de Jesus com lágrimas e enxugou com os cabelos. Houve essa ocasião. Mas essa daqui, isso aqui era vergonhoso. Não, e ele vai deixar, não pode uma mulher chegar. E ela simplesmente abriu o seu coração. Nessa noite, abra seu coração para Deus, abra seu coração para Jesus. Mesmo na condição de crente, esqueça as coisas que passaram e rumar para frente. O nosso ponto, o nosso azimute é Jesus Cristo. Foi isso que ela fez. Aonde ela encontrou força? Não sei. Em que partido ela encontrou força? Na sua arcada esquelética, na sua musculatura, na sua mentalidade. Ela decidiu, disse: eu tenho que tocar pelo menos nas suas vestes. A gente escuta na televisão, vê na televisão pessoas querendo chegar perto do palco para topar no sapato de Zé Ninguém, um homem de muita fé. Está na televisão, está lá na mídia. É só abrir o canal, topar porque fulano tem muito poder. A idolatria continua. Jerusalém está lá do mesmo jeito. Os judeus estão esperando. Boa parte deles estão esperando a Jesus. Mas nós temos a consciência, como embaixada do Espírito de Deus. Somos condutores da graça, porque o Espírito de Deus mora em nós. Nós temos essa consciência. Nós temos a consciência de Cristo. Ele disse: eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, porque Ele vai mandar um Consolador. É esse que nos revigora, nos revitaliza, nos dá polimento, dá aquele brilho e nos deixa novo todos os dias. A palavra diz isso, gente. A sua misericórdia se renova a cada manhã. E é isso que nós temos feito. Estamos à disposição desse banho, desse polimento que o Espírito de Deus dá em cada um de nós. Mas tem uma condição: se você
crê. Essa é a condição. Não importa se você é grande, se você é pequeno, se você é alto, se você é baixo, ou de cores diferentes. Não importa se você fala uma língua estrangeira. Ele disse: tão somente creia. Nessa noite, Jesus toca no coração de cada um, toca no seu espírito. Eu não sei qual foi o motivo que vos trouxe aqui, mas eu sei qual foi o objetivo: Jesus Cristo. Circunstâncias te trouxeram aqui, vontade, desejos, anseios te trouxeram aqui, mas o motivo maior: Jesus, o nosso Salvador. Ele disse: não temas, crê somente. Em qualquer circunstância que você esteja, talvez você esteja chorando, talvez você esteja amarga, mas Jesus está contigo. Nós temos o aval da palavra: eu estarei convosco. Nesse dia, nesse toque, eleve seu coração a Jesus, agradeça a Ele, não pelo que Ele faz em sua vida, mas pelo que Ele é. Não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele é, a sua presença radiante, a sua presença que traz vida. Ele diz que veio trazer vida e vida em abundância. Só nos favorece. Em nenhum momento Ele desfavorece. Em nenhum momento Ele desanima você, mas Ele só anima. Em nenhum momento Ele condena, Ele consola. Foi cantado aqui. A irmã Amanda cantou. Então, nós temos essa parte aqui. Nós temos as escrituras prontas. Nós temos as pessoas, os homens, as mulheres, cantando, falando. O que é que está faltando para a gente? Só o que Jesus disse: tão somente creia. Nessa noite, nós vamos agradecer a Deus com o coração cheio, uma ou duas palavras, mas contentes. Nós não vamos sair daqui como nós entramos ou como nós chegamos. Nós vamos sair daqui na certeza de que fomos reformados. Imagine um móvel velho, usado, que foi para a oficina, lá foi lixado, invernizado, trocado as fechaduras, dobradiça e outras coisas mais. Então foi feita uma reforma, ou melhor, se fez novo. Nesse dia, agora, exatamente agora, Deus toca no coração da igreja e pede, aliás, e manda para cada um de nós, não aquilo que nós pedimos, mas atendendo às nossas necessidades. Está escrito lá na palavra. Eu queria, irmão Didi, por favor. Nós vamos orar agora. E vocês tomem consciência do que nós vamos fazer, do que nós somos, do que nós temos para ofertar a Deus. Não simplesmente aquilo que você fez durante a semana, mas você vai começar uma nova semana fazendo. Se você fez um, você vai fazer dois para Jesus. Coisas diferentes. Buscar novas pessoas, novos amigos, novos irmãos. Falar com outras pessoas e dizer para ele assim, durante a semana, cada um vai dizer para alguém que não conhece, para alguém que não viu ainda: não temas, crê somente. Escuta essa canção. Sobre ela nós vamos orar. Ele vai cantar baixinho. Baixa a tua cabeça, se concentra nesse ouvido. Por um peso, oh, quão triste eu
andei, Senhor nosso Deus, até sentir a mão um Pai querido, de Cristo. amado, em nome Não de Jesus, sou mais quem eu era. nesse eu dia nós sei. queremos te agradecer, Pai, pelo que o Senhor é em nossas vidas, Jesus tocou por tudo que o Senhor tem feito para cada um de nós. de paz. Obrigado, Ele Pai, encheu meu pelo dia que coração. nós passamos, pelo toque que nós sentimos, Senhor, Quando o Senhor, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Jesus me tocou, pela tua bondade, ó Pai, livrou porque o Senhor nos trouxe isso. da escuridão. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos esse toque, Senhor, em que o Senhor nos enche. A Cristo, Oh, meu Pai, e agradeço, Senhor, senti seu de coração, amor por essas pessoas estarem aqui, Senhor, somente para te adorar, tenho te achado bendizer paz e e vida te agradecer, Senhor. pra sempre. Mas que receba desse toque cantarei das pessoas que foram em seu louvor. Tocou das pessoas que vêm, Jesus, das pessoas que são, tocou-me de paz. Afasta, Senhor, Ele de nós encheu meu coração. e qualquer mal, todo e qualquer embrulho, Senhor. Quando o Senhor Jesus Tira de nós, me Senhor, tocou, aquilo que não serve para o teu reino. livrou-me Limpa, da Senhor, de cada um de nós. escuridão. Aquilo que está sujo nas nossas vidas, Tocou-me, com esse toque, Pai. Jesus tocou-me Abençoa essa comunidade, Senhor. de paz. Ele encheu Abençoa essa igreja, meu coração. esta cidade, Senhor. O bairro. Quando o Senhor Abençoa os nossos pensamentos. Jesus Queremos me chegar em tocou, casa agora, Senhor, com esse toque livrou-me maravilhoso. da Queremos sair daqui, escuridão. Senhor, leve, Senhor, mas queremos deixar, Senhor, para trás, porque o Senhor tem esse maravilhoso toque, o toque do amor, um toque que nos faz, Senhor, bem, que nos enche com teu amor, que nos acorde, Senhor, com a tua misericórdia, que nos faz novo, Pai, que nos faz reviver. É de ti, Senhor, que sai essa força. Sem esse toque, Pai, nós não podemos existir. Somos carentes, Pai, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Nessa noite, Pai, visita famílias, Pai, visita lares, visita clínicas, visita, Senhor, corações, Senhor, corações embaraçados, mas que nessa noite está sendo tocado, corações que não têm horizonte, Pai, mas que hoje tem a firmeza de um caminhar em Cristo Jesus, que hoje tem a firmeza de um toque, Senhor. Somos carentes, ó Pai, da tua graça, desse teu amor, Pai. Abençoa cada um de nós, Pai, segundo o teu amor, segundo a tua vontade. Não nos deixe perecer, Senhor. Conduz a cada um de nós, Senhor, conforme a tua vontade, o teu coração, mas que acima de tudo, ó Pai, o teu amor seja perene em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.